Eu queria ouvir o senhor pelo lado evangélico, né? O que a igreja evangélica diz num caso como esse? Certo, Fabiola. Não existe o que a igreja evangélica diz, porque tem diversidade teológica, de leitura, interpretação da Bíblia, concepção de mundo e opinião sobre esse tema especificamente. Portanto, eu não reivindico para mim esse lugar de representante da igreja evangélica. Eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, teólogo, e posso falar a partir da minha pastoral, da minha igreja, da minha tradição teológica. E esse é um ponto até de diferença de quem procura falar em nome do povo evangélico, como se fosse uma massa obedecendo acriticamente algumas lideranças. Não me coloco nesse lugar. Bem, então falando do nosso ponto de vista, é muito curioso como essa lógica extremista religiosa é indiferente ao sofrimento humano, insensível, seletiva e hipócrita. Porque não se preocupam com a violência cotidiana contra as mulheres, indígenas, negros, não se deixam tocar, não se comovem diante do genocídio operado sobre a juventude negra no nosso país. E cabe dizer o seguinte: a cultura de estupro está relacionada a uma cultura patriarcal, machista, de coisificação e objetificação do corpo da mulher. Óbvio que eu, como homem, não estou no lugar de fala sobre esse assunto, porque a sociedade patriarcal me confere vantagens e privilégios pelo fato de ser homem. Mas consigo fazer essa leitura, que há uma cultura de estupro vinculada a uma lógica, inclusive religiosa, de coisificação do corpo da mulher, de submissão da mulher ao poder do homem, e isso estimula ações violentas todos os dias contra mulheres e contra meninas. Então, olha que curioso e como a questão é mais complexa do que isso. E sobre o caso dessa menina, ela foi de fato vítima de violência. É preciso entender a lógica, conforme eu acabei de falar, que todos os dias opera essa violência contra mulheres e meninas, especialmente em nosso país. E aí eu queria ouvir o que essas pessoas têm a dizer sobre machismo, patriarcado, silenciamento das mulheres, porque aí está a cultura O, que opera essa violência todos o, os o dias. senhor, E o eles senhor é a favor da legalização do aborto? Mas com certeza, por uma razão muito simples, Fabíola, a política que criminaliza o aborto no Brasil culpabiliza, penaliza, cria um ambiente de medo e ameaça exclusivamente às mulheres, e o resultado dessa política supostamente em defesa da vida é a morte. Porque as mulheres pobres, em sua maioria negras, fazem de maneira clandestina, ilegal, insegura e acabam morrendo. Então, em nome da suposta defesa da vida, se defende uma política que todos os dias penaliza, culpabiliza, ameaça, não acolhe, não respeita, não escuta o que essas mulheres têm a dizer, e o resultado final da política em tese em defesa da vida é a produção da morte. Essa menina precisa ter o direito dela resguardado, ela está correndo risco, tal qual você falou, e defender a vida é dar a essa menina o direito de se proteger, porque criança não é mãe, ela Uhum. está correndo risco e não pode ser O, submetida a essa moral que supostamente em defesa da vida aprova uma política que na prática produz morte.